Você com certeza já assistiu pelo menos uma novela na sua vida. Como está, Lalinha? Uma vez eu disse pra não se atrever a botar os olhos nele. E você botou! Sua menina imbecil! Sua atrevida! Você sabia que essas novelas começaram no rádio? E que recentemente surgiu uma aqui, na região do Contestado? A Rádio Salto FM passa a apresentar Os Cavaleiros do Reduto Encantado. Classificação livre. Hoje, o Ensina Arthur conversa com João Paulo Almeida, artista, líder da Companhia de Artes Vento Negro e arte terapeuta, além de inúmeras contribuições culturais e sociais na região. Meu nome é João Paulo Almeida, eu tenho formação na área de artes, letras, literatura e tenho uma pós em arte terapia. Estou 10 anos em saúde mental, trabalhando com CAPS, CRAS também. E na frente da Companhia de Artes Vento Negro há mais de 10 anos, né, liderando aqui o Vento Negro. Já fiz muita coisa. Arte, basicamente, é o que eu mais fiz na vida. Todos os tipos de arte, desde artesanato, pintura, diagramação. Escrevo muito texto, peças de teatro, já escrevi muitas peças de teatro. Dirijo também peças de teatro, faço vídeos, tenho o canal que é o varal.com, que você pode se inscrever lá também. Enfim, na área das artes eu tento estar um pouco em cada uma delas. E, enfim, e músico também, eu componho músicas, toco alguns instrumentos musicais. E é isso. Ele é um dos líderes na criação da radionovela Os Cavaleiros do Reduto Encantado, que utiliza uma série de metáforas para construir relações com o imaginário do contestado. A ideia é criar uma história emblemática, utilizando personagens reais e uma ideia bem clássica, com o charme de uma radionovela com elementos fantasiosos e mágicos muito interessantes ao se conectar com o conflito do contestado. A produção é uma parceria da Casa Cultural Abel Abate de Salto Veloso e a Companhia de Artes Vento Negro de Caçador, Santa Catarina. Aliás, você sabe o que é uma radionovela? Com a palavra, João Paulo. Uma radionovela é um formato onde no início existiam apenas 9 capítulos. Então, o primeiro ao 9º capítulo se passava em uma semana e pouquinho, uma semana e alguns dias, né? 9 dias. Normalmente era assim, um capítulo diário, só que com o passar do tempo elas foram deixando de ser feitas no rádio e basicamente foi para a televisão, enfim. O áudio e o vídeo têm a habilidade de trazer para nós a sensação de transporte para outra dimensão. A radionovela, nesse sentido, brinca com a percepção e a imaginação do ouvinte, que traz um charme a mais. A primeira radionovela transmitida no Brasil, Em Busca da Felicidade, foi ao ar em 5 de junho de 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Meus queridos ouvintes da 3MBCN, hoje é o grande dia. Finalmente o último capítulo da magnífica e intrigante novela de Emerson Rossini, Em Busca da Felicidade. Você não pode perder. Será que enfim todos encontrarão a felicidade? Daqui a pouquinho. É um estudo que eu nunca tinha me aprofundado, foi um desafio fazer agora. Mas essa ideia de fazer a radionovela Os Cavaleiros do Reduto Encantado surgiu há 2 anos atrás, onde eu já tinha escrito 2 capítulos. E agora, por causa da pandemia, a gente se obrigou a criar coisas assim, tipo, que a gente pudesse fazer remotamente. Aí surgiu a ideia de tirar essa ideia da gaveta, como muitas ideias que a gente está conseguindo fazer agora na quarentena. Então eu consegui botar em prática essa ideia da novela agora. Enquanto o exército encantado de Maria Rosa se preparava no reduto para um novo combate contra os terríveis peludos e a serpente que gospe fogo,
Em um lugar bem longe dali, poderosos malfeitores agiam para tentar derrotá-los. Isso não quer dizer que as emissoras não realizassem radiodramatizações. Eram comuns os teatros em casa, os radiatros e os inúmeros esquetes teatrais presentes nos mais variados programas das emissoras de rádio brasileiras. Na própria Rádio Nacional, desde o final da década de 30, era apresentado todos os sábados o programa Teatro em Casa, que consistia na radiofonização em uma única apresentação de uma peça teatral. Jerônimo é um nome famoso e querido, não apenas pelos sertanejos, mas também por um público numeroso que, através do rádio, acompanha suas aventuras, vibra com suas façanhas, aplaude as suas ações corajosas em favor dos fracos, dos humildes e dos oprimidos. Aqui... Quando a radionovela chegou ao Brasil, já era um gênero de programa consolidado e de grande sucesso no restante da América Latina. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A primeira radionovela em Cuba foi ao ar em 1931 e na Argentina em 1935. Cuba se tornou um grande exportador de novelas radiofônicas para toda a América Latina. Inclusive, a mais famosa e notória radionovela brasileira é O Direito de Nascer, que depois virou telenovela. Ela é uma adaptação do cubano Félix Cainé, escrita em 1940. Os cubanos estavam para as radionovelas, assim como os mexicanos estão para as telenovelas. É verdade. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado e Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Eu já tinha escrito muitas coisas do Contestado, que eu sou apaixonado por essa história, por nascer aqui, por ser daqui, enfim, desde pequeno escutar. Quando eu entrei no teatro, eu entrei por causa dessa história, entrei no Grupo Temporá para fazer o Contestado do Romário Borelli. Fiz sim na parte técnica, iluminação, porque eu gosto mais dessa parte do que tá atuando. E na literatura a gente pensa assim, qual que é o formato que você vai caracterizar o teu projeto. A maioria das coisas que são feitas sobre o Contestado hoje em dia é no formato da visão da vítima, né? Porque aconteceu uma guerra terrível, opressora, por isso que fortaleceu muito essa visão da vítima. E aí eu tive uma ideia assim, tipo, vou ter que fazer alguma coisa numa outra linha. E aí eu, nos meus estudos, graças à arte-terapia, minha pós, eu gosto do estudo de psicologia analítica, que é junguiano, fui atrás dos símbolos, arquétipos, inconsciente coletivo, e tentar buscar no Contestado essas informações. A ideia que o Jung é mais conhecido, né, é a ideia do inconsciente coletivo. Ele pesquisou povos de várias partes do mundo, né, através também de produções literárias e de várias pacientes também. Ele viu conteúdos semelhantes emergindo na psique das pessoas e ele pesquisou os mitos, e esses mitos teriam conteúdos parecidos, que ele chamou de mitologemas. Isso parecia apontar para conteúdos universais de toda a humanidade, e que ele chamou posteriormente de arquétipos. Para isso ele viajou, conheceu povos, ele pesquisou as culturas locais e pesquisou pacientes também. Nos delírios dos psicóticos emergem conteúdos mitológicos com grande frequência. E nessa pesquisa do inconsciente coletivo, dentro da linha junguiana, eu descobri um universo dentro do Contestado que faz muito sincretismo com várias mitologias. É o inconsciente coletivo, então é claro que vai ter isso também em qualquer história de qualquer local. E aqui não vai ser diferente, no Contestado não foi diferente. E fui encontrando cada personagem que você vai encontrar na mitologia grega, na mitologia africana, como por exemplo aqui no Brasil, que é mais popular, na Umbanda, os orixás, enfim. E no Contestado também fui encontrando cada uma dessas características. Porém, era um início isso. E eu queria fazer uma outra abordagem. E a abordagem que eu adotei foi a abordagem contos de fada, infantil, sobre a visão infantil. Tanto é que o título também remete a isso, Os Cavaleiros do Reduto Encantado. Um nome assim que fica, um nome comprido de propósito e falando do encantado, uma outra visão. Eu não acredito que aquele bando de pelado conseguiu vencer a minha magia. A serpente nunca
falha em todo lugar do mundo. O que é que tem esse lugar de diferente? Por que eu não consigo vencer? Vou ter que invocar mais forças. O quanto eu conseguir. Já começa o primeiro capítulo falando assim: em um tempo atemporal com infinitas possibilidades. Muito se fala hoje em dia da física quântica, infinitas possibilidades, outras dimensões. E o Contestado, ele durante todo o processo dele, o processo histórico dele, foi uma mescla do que é, vamos dizer, real com o que não era considerado real, com o místico. E esse místico sempre me deixou muito curioso. Tanto é que eu comecei de uns anos para cá a defender esse místico e tentar achar provas científicas desse místico. E aí comecei a escrever, eu escrevo muito, escrevo com muita facilidade. Eu, como bom junguiano, vou ter que pesquisar, vou ter que ir atrás, eu não vou só aceitar. Diz que tal personagem do Contestado tinha esse poder graças a tal coisa. Não, eu preciso entender o que o inconsciente coletivo regional vai fazer. Pela minha experiência trabalhando com o louco, vamos falar assim, dentro do CAPS, o esquizofrênico, ou a pessoa com transtorno mental, fui atrás do ensinamento básico junguiano que é sobre a criança e o louco acessam muito mais fácil esse abstrato, esse inconsciente. Na abordagem com ele, você vai ver uma sinceridade sobre esse assunto. E eu, com celular e papel, anotando sempre. 10 anos trabalhando dentro do CAPS, no trabalho fui anotando coisas e eu fui comparando com a nossa realidade e nossa cultura local. E percebi, por A mais B, provado, tem tudo isso, é até meu artigo da pós-graduação, a sociedade aqui, a pessoa que mora aqui na nossa região, desenvolveu com muito mais facilidade o transtorno mental. Então nós temos um grande índice de pessoas com transtorno mental na região do Contestado por causa da guerra, por causa dos traumas da guerra. Teve que ser pesquisado, anotado e percebido isso. Buscando nesse diálogo com esses ditos loucos, algumas características de costumes, do porquê usava a vela em determinado momento, tal reza, tal oração, tal ritual, tal fita, tal coisa, tal erva. E fui anotando tudo isso também com os idosos. No meu trabalho no CRAS, com os idosos, na periferia de Caçador aí da região. Então eu descobri várias rezas, vários costumes e várias histórias. Outra coisa, então, a criança, né? A criança, eu também dou aula para crianças de teatro, enfim, atendo elas no CRAS e em oficinas de teatro também. E consegui fazer com que elas, graças à sua inocência, à sua pureza, me trouxessem elementos. Quando eu estava escrevendo os primeiros capítulos da história e colocando o subtexto, assim, que é um roteiro da história da novela, eu perguntei para minhas aluninhas, lá de Salto Veloso, inclusive, o que é isso? O que a gente podia colocar como esse elemento que vem de fora dando tiro, né, que seria os canhões, que foi que dizimou os redutos no final das contas, foi o bombardeio. Professor, vamos criar o lavreiro, o cuspidor de fogo e lava. Eu ia anotando e gravando no celular. E as crianças de, sei lá, 6, 7 anos, na inocência dele. Também busquei nessa base, então. E elas foram dando ideia de nomes, porque eu queria buscar no inconsciente coletivo características que não estavam nos livros de história, ou que a gente não achava nos museus, ou conversando com as pessoas mais velhas, que era o costume regional. E encontrei muita coisa, bem triste mesmo, e muita coisa encantada. E aí eu resolvi me focar no encantar. E quem me trouxe esse encantado foram os loucos e as crianças. E a novela se passa nesse sentido, de ter vários heróis, os 12 pares de França, são 12 arquétipos dentro do inconsciente coletivo. É o vento? Maria Rosa, você percebeu o que aconteceu? É muita gente ferida, eu nem sei por onde começar. Percebi sim. E acredito que para a próxima batalha temos que reunir mais gente e se preparar mais. A cada vinda da serpente ela vem mais forte e está fazendo cada vez mais vítimas. Dentro desse inconsciente coletivo da psicologia analítica,
Jung defende a existência de arquétipos. Resumiu em 12 principais. E esses 12 principais, por coincidência ou não, também o imperador Carlos Magno organizava o exército dele. E também, por influência do Carlos Magno, José Maria organizou aqui no Contestado. E por causa disso, eu estudando cada arquétipo, fui identificando um por um no Contestado e fui criando a história na novela. E era uma maneira de eu colocar isso, registrar isso de alguma forma. Quando veio a ideia de fazer a novela, eu achei uma boa oportunidade. Não posso garantir que isso é uma característica oficial, histórica dos 24 Cavaleiros do José Maria e depois da Maria Rosa, mas sim dentro da psique. 12 virtudes e 12 pecados. 12 trabalham de um lado da psique, esquerda, e 12 direita. Então a gente vai explicando isso. A novela, embora tenha essa abordagem infantil, vai trazer isso também. Só que de maneira sutil e leve, para que todo mundo entenda. Talvez não entendendo na primeira vez que ouve. Então é uma pesquisa nesse sentido, é bem profundo mesmo. Você gostou desse gênero de vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado especial ao João Paulo, que fez essa conversa comigo. Lembrando que a gravação foi realizada com todos os cuidados necessários para a prevenção do Covid-19. Então, se puder, fique em casa e curta o Ensina Arthur. Até mais!